Então, aqui a gente pode partir para a segunda etapa dessa nossa aula, dessa nossa reflexão, que é refletir sobre os indígenas do nosso país, ok? Então, a gente vai começar, pessoal, refletindo sobre as várias representações que os indígenas tiveram ao longo da nossa história, de como as imagens, né, as diferentes representações que eles tiveram ao longo da nossa história, ok? Uma das primeiras foi a ideia do bom selvagem. Logo no começo da colonização, naquele contato inicial ainda entre europeus e indígenas, criou-se um mito do selvagem que vivia sem nenhuma preocupação material, sem acumular riquezas, pureza, um estado quase primitivo de humanidade, não tivesse aquela crônica famosa, né? Nem lei, nem rei, nem fé. Então, como se vivessem completamente a esmo, apenas consumindo o que a natureza dá, desconsiderando toda a complexidade que eram as sociedades indígenas naquele período. Então, criou-se naquele momento, né, um mito, a ideia do bom selvagem, ok? Bom, logo depois, né, já em meados ali do século XVIII, portanto, em 1750, mais ou menos, a gente tem uma inversão dessa perspectiva. Com o avançar do pensamento iluminista, os indígenas eles passam a ser vistos, na verdade, como incivilizados. Porque o que o pensamento iluminista traz? As ideias de civilização, de progresso, de luzes, de avanço, né? Então, deixou-se de ver os indígenas como aquele bom selvagem que precisava de religião, né? Que precisava conhecer o catolicismo, para considerá-lo principalmente como alguém que precisava ser civilizado. Então percebam como hoje em dia certas visões dos indígenas que a gente ainda tem são construídas, né, foram construídas, são construídas ao longo de muito tempo. Então a gente ainda pode compreender as origens, né, dessas imagens que nós temos. Então a gente teve inicialmente lá a ideia do bom selvagem, agora a questão da necessidade de se civilizar os indígenas, na medida em que não eram civilizados, não conheciam o progresso, as leis, né? Não estavam ali alinhados com o ideário iluminista, certo? Já no século XIX, né, ali 1800 até 1900, a visão que se teve, na verdade, ela vai retomar um pouco do bom selvagem, lá criada no século XVI, naqueles contatos iniciais. Por quê? Precisava-se construir a nacionalidade brasileira. O Brasil ficou independente em 1822, mas ainda não tinha um povo, não tinha uma nação. Nem todo mundo se identificava como brasileiro. Nem todo mundo sabia o que era ser brasileiro. Logo, né, os pensadores do Império ali, principalmente os que estavam ligados ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que pensou essa consciência nacional, essa consciência histórica do que é ser brasileiro, resgataram a figura do indígena para dar uma ideia, né, de ancestralidade, de uma longa duração do Brasil, que na verdade não existia. Né? O Brasil é uma invenção bastante recente. Né? E daí eles resgatam essa visão do bom indígena, do selvagem valoroso, fiel, do guerreiro corajoso, né, da indígena casta, pura, coisas do tipo. Então, no século XIX, essa imagem do bom selvagem ela é também reforçada, ela vem à tona novamente, ok? Bom, aqui a gente deixa de lado essa parte das representações, né? Ali tem várias citações, vocês podem ler com calma depois, e a gente entra mais na parte da história, certo? Abordando aqueles tópicos mais essenciais. É bastante importante, pessoal, vocês conhecerem o debate que se seguiu logo do contato inicial entre europeus e nativos. Discutia-se naquela época, no século XVI, e isso envolvia intelectuais e a igreja, se os indígenas, vejam bem, eram pessoas passíveis de serem escravizadas ou se eram pessoas livres.
né, se pensava sobre isso. E houve um intenso debate, o mais famoso deles, né, talvez seja do Bartolomé de las Casas e do Juan Sepúlveda, sobre os indígenas, se eles eram pessoas ou se eles eram, né, pessoas sem alma que podiam ser escravizadas. Em teoria, a perspectiva que deixa os indígenas livres saiu vitoriosa, né? Em teoria. Mas, se os índios, né, citando ali a Manuela Carneiro da Cunha, uma grande antropóloga que estuda essa questão, ela vai dizer o seguinte, né? Se os índios não eram por natureza escravos, que nem eu acabei de comentar, havia, no entanto, circunstâncias em que podiam ser legalmente escravizados. É assim que muitas cartas régias, né, produzidas pela coroa, né, régias, no período colonial, embora comecem por afirmar a liberdade dos índios, abrem exceções que permitirão toda sorte de abuso. E isso é uma constante que a gente vai ver ao longo de toda a história dos povos indígenas no Brasil. Ok? E aí, falando agora da posse da terra, que é uma questão muito forte e presente hoje em dia, né, é interessante a gente observar que a legislação, né, ao longo do tempo, ela vai mostrar-se favorável ao domínio dos nativos, tal como a legislação não indicava que os nativos podiam ser escravizados. Com a posse da terra é semelhante, né, vai dar parecer favorável à posse da terra, né, mas na prática isso não vai se efetivar, ok? Sempre se, teoricamente, né, resguardou o direito de posse dos indígenas de sua terra, mas na prática isso não acontece, sobretudo naquelas regiões em que há interesses econômicos ligados à exploração mineral, à exploração vegetal, à expansão da fronteira agrícola, né, que seja onde há esse interesse econômico maior, esses direitos indígenas de posse da terra são enfraquecidos. E é isso que a Manuela Carneiro da Cunha vai trazer nesse trecho aí, para vocês lerem com mais calma depois, ok? Mas percebam isso, que isso é interessante. A legislação sempre se mostra favorável, mas a prática é bastante diferente. Isso vai se traduzir hoje na questão do marco temporal. Por exemplo, né? A ideia do marco temporal era basicamente rever a questão da posse de terra pelos indígenas, tendo em vista, né, determinado tempo de ocupação daquela terra. Só que isso vai desconsiderar, né, toda uma ancestralidade de posse, de viver, né, quando a gente fala de posse de terra para indígenas, né, considerando os autores, a gente não está falando simplesmente de propriedade, a gente está falando de vida, né, porque eles vivem literalmente naquele ambiente e pelo aquele ambiente, pelo que ele lhe dá, pela caça, pela pesca, pela agricultura, ok? Pelo extrativismo. Então, o território para os indígenas é algo bastante significativo. Muitas vezes também vai estar ligado com questões religiosas, né? A cosmologia indígena é bastante diferente da tradicional cosmologia ocidental, cristã, judaica, enfim. Está intimamente associada com a natureza, por exemplo. Então, essa posse da terra, ela também está ligada com essas questões, né? E embora a legislação sempre, ao longo da história, né, que nem a gente vai ver aqui, em várias constituições, em várias cartas régias, né, em várias leis instituídas, quase sempre se mostra favorável, mas na prática isso não acontece. E a questão da terra é bastante significativa para essa população. Ok? Bom, essa citação eu vou fazer questão de ler com vocês, porque ela vai mostrar como surge o que hoje, né, é uma das formas mais evidentes de discriminação, de preconceito, de desconhecimento da questão indígena, né? O que é? O que aconteceu ali no século XIX, no século XX, que ainda hoje vai se refletir, né? A Manuela Carneiro da Cunha vai dizer o seguinte: nesse século, a questão indígena vai deixando de se centrar na escravidão e passa a ser essencialmente uma questão de terras. Ponto importante.
Desinfestam-se os sertões do Vale do Rio Doce e do Mucuri, por exemplo, para permitir a ocupação dessas regiões. Então, no século XIX, começa a se pensar, mas não tanto o indígena como mão de obra, que se a gente for ver, foi o debate lá do século XVI, do século XVII. Né? Podia ou não podia escravizar o indígena? Isso já não é mais tão central nesses debates. A questão agora é do território, que é a mesma questão de hoje em dia, certo? Aí a Manuela diz assim, ó, assentam-se os índios em terras reservadas de aldeamentos e algum tempo mais tarde extinguem-se esses aldeamentos a pretexto, a desculpa, a justificativa de que os índios estão já confundidos com a massa da população. Ou seja, já não são mais índios, eles já se confundiram com o resto da população. Logo, não precisa mais daquele território, daquele aldeamento. Né? Essa é a lógica que se formou ao longo do século XIX e do século XX. E aí ela continua. Inaugura-se uma prática que subsiste até hoje e que nega a condição de índios para se apropriar de suas terras. Exige-se dos índios que se pareçam com a imagem que se forjou deles lá do século XVI, como se a história, a eles, não os tivesse atingido. Ou seja, e isso é muito comum. A gente vê uma população indígena, uma aldeia, um território, e a gente estranha se tiver algum indígena com uma calça jeans, com uma camisa, com um celular, como se eles não tivessem também passado por todo esse processo histórico de avanço tecnológico, né? Até de confecção de roupas que atinge a todos. Eles não têm esse direito. Dos indígenas serem indígenas, eles teriam que ser iguais ao bom selvagem lá do século XVI. Andar de tanga, né? Lá com seu arco e flecha, como se fosse apenas isso. Então, isso também é aquele senso comum que é bastante perigoso a gente levar para uma prova oficial, levar para um concurso. A gente precisa entender que os indígenas também passaram por várias transformações ao longo da história, certo? E a partir disso se modificaram, mas nem por isso deixaram de ser indígenas, né? De pertencer àquela cultura, àquela tradição, de falar a sua língua, de cultuar os seus deuses, que é o que compõe, né, uma cultura de um grupo. Ok? Isso é um ponto importantíssimo. Quebrar esse senso comum, a gente não pode seguir com ele. Tá bom? E aí a Manuela continua, né? Embora a cultura de cada povo seja dinâmica, embora os brasileiros de hoje não se vistam, não se alimentem, não escrevam, nem falem como os brasileiros de outrora, não se põe em dúvida a existência da sociedade brasileira, tal como nós fazemos com os indígenas. Né? Os brasileiros de hoje não são os mesmos do século XVI, certo? Mas ainda assim, a gente não coloca em dúvida se nós somos brasileiros. Então, esse argumento que ela dá é bastante claro da gente conseguir quebrar essa visão estereotipada que a gente tem do que é ser indígena, certo? E aí ela finaliza, né? Só as minorias se pede que exibam os traços culturais que se espera delas e que são, no mais das vezes, estereótipos congelados. Estereótipos, como a gente viu, a base dos preconceitos. Ok? Então, isso aqui é um ponto bastante importante para a gente começar a fugir do senso comum quando a gente está falando da questão indígena, certo? Bom, aqui eu fiz questão de grifar, né? Eventualmente, se vocês forem estudar o material depois, esse aqui é um trecho bastante importante, certo? Bom, e aí esse discurso também, pessoal, de que o indígena não é mais indígena, portanto não faz mais sentido ter a posse de determinado território, ele está servindo a interesses bastante específicos, né, de expropriar os direitos e, portanto, os territórios dessas populações, desses povos, ok? E aí, pensando no concurso, né, eu reforço ali que é central termos atenção em relação às ideias que estamos reproduzindo, né? Elas estão repletas de significados. Né? Então, a gente pensar que índio, primeiro que esse termo também já não é um termo muito utilizado, pessoal. Às vezes a gente pode evitar o índio e tratar por indígena, povos nativos, povos originários, ok? Que seria conceitos, definições muito mais adequadas, de fato, ao que são essas populações, né? São populações originárias, nativas,
historicamente, sociologicamente, mais correto, ok? Enfim, só um parênteses, né? A gente tem que tomar cuidado com as ideias que a gente está reproduzindo, porque elas têm significados, elas têm consequências, ok? Daí a importância também de refletir sobre o senso comum, tal como eu falei lá nos estudos das relações raciais, agora em relação aos povos indígenas, ok? Afinal, se a gente não vê os indígenas como indígenas, eles não têm direitos. Se eles não têm direitos, a gente consegue se apropriar das terras e dos territórios deles, né? Pensando quem realmente formula, né, e dissemina esses preconceitos por aí. São interesses econômicos bastante específicos, ok? Bom, para resumir um pouquinho da história dos povos indígenas, né, aqui tocando principalmente as questões mais gerais, a gente pode falar que vigorou, ao longo dos séculos, uma ideia que colocava os indígenas em uma posição inferior de tutela, de não igualdade, ainda que os conceitos mudassem, né? Aí a Carneiro da Cunha vai dizer o seguinte: catequese, civilização, miscigenação, progresso, desenvolvimento, assimilação, esse é mais recente, superação do atraso, integração, esse é contemporâneo, esse anos atrás a gente ouvia isso, né? Todos esses conceitos, esse vocabulário, né, da política indigenista, ele variou ao longo dos séculos, mas seus pressupostos sempre foram da superioridade do sistema cultural ocidental, ou seja, o nosso, cujo dever moral seria alçar o resto do mundo a seu nível. Né? Ficou patente, no entanto, que o que ocorreu em consequência desses altos ideais são nobres, né, se a gente for pensar. Progresso, desenvolvimento, catequese, civilização, né, foi quando não o extermínio puro e simples, isso é um ponto pacífico entre toda a literatura, todos os estudiosos, aconteceu muitas vezes, né, um extermínio puro e simples de certas populações indígenas, né, quando isso não aconteceu, o que efetivamente se viu foi a destruição de muitas sociedades indígenas e a inserção dos índios assimilados entre os cidadãos de terceira classe, aqueles que não têm acesso aos seus direitos, que não conseguem exercer os seus deveres, né, que não têm ali o mínimo constitucional, como o direito à educação, saúde, segurança, efetivamente garantidos. Ok? Então, isso aqui é um resumo um pouco do que é a história dos indígenas no nosso país. Ok? Bom, aqui a gente também pode começar a pensar a mudança de chave que a gente teve em relação a essa forma de tratamento que a gente acabou de ver, né? De um suposto ideal nobre, mas que, no fundo, acabou prejudicando essas populações. Lá para o final do século XX, portanto, século passado, a gente passou a ter uma crise de uma crise quase que ideológica, de como que a gente avalia o progresso da humanidade, os avanços sociais, se os países estão bem se desenvolvendo. A gente teve uma mudança de paradigma naquele momento para começar a enfatizar muito mais uma questão do bem viver, né, da qualidade de vida, da preservação ao meio ambiente, da biodiversidade, da diversidade. É nesse contexto maior, e aqui eu deixei um trechinho para vocês, que os povos indígenas passam a ser mais valorizados, né? Como, e aí citando ali o final, como detentores de conhecimentos ecológicos importantes e pelo seu papel na conservação da biodiversidade. Então, hoje em dia, é muito falado a importância dos povos indígenas, ainda que seja um ponto conflituoso, né? A gente sabe que há muitos desafios ainda a serem alcançados, como, por exemplo, né, só para citar um caso, o dos Yanomami. Né? A gente vira e mexe e vê reportagens, notícias sobre a situação daquele povo, bastante precária. Mas, de qualquer modo, tem se dado uma atenção muito especial, né, de valorização dessas populações. Isso começa a surgir lá no final do século XX, ok? Para resumir esse ponto de mudança de paradigma, que é a qual o concurso nacional unificado se insere, né, dessa mudança no sentido da valorização,
o concurso está nessa direção também, a gente pode dizer o seguinte, né, citando a Manuela Carneiro da Cunha. Ao pôr em causa esse resquício de um evolucionismo social, ao afirmar que a diversidade das sociedades ela não é redutível, ela não se reduz a um estágio na evolução humana, a perspectiva muda. A partir do último quartel do século XX, a diversidade passou a ser um valor em si e está hoje, né, inscrita tanto na legislação internacional quanto na nossa, na legislação brasileira. Lembrando, por exemplo, né, a Lei 11.645 de 2008, que vai obrigar que as escolas, né, valorizem o ensino da cultura indígena, certo? Bom, a partir do último quartel do século XX, a diversidade... Bom, isso eu acabei de ler para vocês, né, lembrando que a legislação também incorpora essas mudanças, certo? A nossa Constituição garante os direitos dos povos indígenas, né? Esse é um ponto importante. Ela vai finalizar da seguinte maneira, né? A diversidade das mais de 200 sociedades indígenas, suas línguas, suas tradições, seus sistemas de conhecimento passam a ser pensados como uma riqueza e uma fonte de orgulho. Enfim, só para a gente entender essa mudança de paradigma que é hoje a que está vigente, certo? Que é aquela que orienta o concurso a qual estamos estudando juntos, ok? Pessoal, só para apresentar uns dados recentes sobre a população indígena hoje. Segundo o Censo Demográfico de 2022, há atualmente no Brasil, né, aproximadamente 1.650.000 indígenas, certo? 84% maior do que no levantamento de 14 anos atrás, de 2010. Então, a gente teve um aumento da população indígena e também o aumento das pessoas que se identificam como indígenas. Isso é reflexo daquela mudança de paradigma que eu acabei de comentar com vocês. Uma mudança no sentido de valorizar e proteger essa população, né? Não de tutela, não de ir lá no território indígena e cuidar e administrar, não, mas de simplesmente de preservar e garantir que aquela população possa viver a partir do seu modo de vida tradicional. Que os rios não estejam contaminados com mercúrio, que a fronteira agrícola não desmate as florestas. É essa perspectiva adotada hoje pela legislação, né, e pelo governo, como a gente vai ver, que garantiu esse aumento da população indígena no nosso país. Ok? A gente pode falar ainda também de 305 etnias diferentes e mais de 270 línguas também, ok? Bom, população do Brasil em 2022, mais de 200 milhões de pessoas, 10% seria 20 milhões, 1% 2 milhões, portanto, a população indígena ali está na casa do 0,83% da população. Bastante reduzida, se a gente for pensar em termos de proporção, mas bastante significativa, se a gente for pensar todo o processo histórico de violência, doenças, né, que essas populações passaram, ok? A maior concentração dela está, sim, no norte do país, no Amazonas, né, no Nordeste também, Bahia, Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, Pernambuco, Roraima, Pará, ok? Em São Paulo também a gente tem a 10ª maior população indígena, né, principalmente aqueles do tronco tupi, uma população bastante expressiva, né? Então esse é o cenário da população hoje, né, um aspecto demográfico. Bom, aqui a evolução, né, da situação de domicílio. A gente teve um aumento de indígenas morando na área rural, portanto próximo da floresta, do campo, e um decréscimo, uma queda de indígenas morando em cidades, né, com domicílios urbanos, né? Então, uma dinâmica aí, né, de domicílios bastante interessante, ok? Da língua indígena, a gente tem outros dados interessantes, né? A maioria dos que falam sua língua materna indígena, né, estão em terras indígenas, certo? Agora, a maioria que não fala a sua língua nativa está fora das terras indígenas. Como a gente pode pensar a partir disso também, que, às vezes, né, quando eles são obrigados a sair de seus territórios,
não é simplesmente ali uma perda territorial, né? Às vezes, se eles vão morar na cidade, por não ter opção, acabam, evidentemente, comunicando-se por meio do português. E aí aquela tradição, aquele idioma, pode sim ficar cada vez mais ameaçado. Então é bastante interessante a gente perceber isso, ok? Novamente, reforçando a questão do território, está muito ligado com todo o modo de viver e de ser dos indígenas, certo? Um outro dado sobre a homologação de terras indígenas por gestão presidencial, né? O presidente que mais efetivamente homologou as terras foi o FHC, com 145 homologações, seguido pelo Collor e depois pelo Lula, ok? Os que menos homologaram as terras indígenas foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer e o Itamar Franco, ok? Respectivamente, ali com 0 homologações, 1 homologação e 18 homologações, ok? Bom, aqui, pessoal, um dado interessante, né, que são os tipos de invasão ou dano ao patrimônio indígena. Se a gente for retomar aquela questão histórica que a gente viu de como os territórios estão ameaçados, sobretudo quando há interesse econômico, aqui a gente vê que é essencialmente o mesmo quadro, né? Em função de extração de madeira e de outros recursos naturais, né? Caça, garimpo, mineração, todos esses fatores ainda hoje representam riscos, né, à população indígena. Ok? Então, um ponto importante a ser conhecido também. Ok? Bom, aqui eu reforço aquele exemplo dos Yanomamis, né, indicando que essa é uma questão extremamente atual, a questão do garimpo ilegal, né, em busca, sobretudo, de ouro, é muito forte, muito recente, muito devastadora, está sendo vivenciada hoje, né? Então é bastante importante também que vocês consigam perceber nas notícias de hoje esses processos históricos de longa duração que sempre estiveram presentes na questão dos negros, né, da população afro-brasileira e também dos indígenas hoje em dia, ok? Esses problemas não nascem hoje, são problemas longos, ligados sobretudo aos interesses econômicos, ok? Bom, e aqui, por fim, um ponto que vale a pena reforçar é que os indígenas também não foram apenas vítimas de todo esse processo histórico, né? Embora tenham, sim, sido vítimas de violência, eles não podem ser vitimizados, né? Acho que esse que é o ponto importante e que é bem reforçado. A gente precisa compreender esses sujeitos também como agentes de sua própria história. E para trazer esse aspecto, trouxe aqui uma fala da ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas. Então, pessoal, esse ministério foi criado pela gestão atual do governo federal. Então, percebam a importância do tema, tal como a questão, né, das relações raciais, para o governo, que vai estar responsável, né, pela contratação da banca, da filosofia do concurso, pela montagem do edital. Então, é um ponto sensível, um ponto importantíssimo, né, se apropriar dessas questões, ok? Vai dizer o seguinte, né, a Sônia Guajajara. Nós não somos o que, infelizmente, muitos livros de história ainda costumam retratar. Se, por um lado, é verdade que muitos de nós resguardam modos de vida que estão no imaginário da maioria da população brasileira, por outro, é importante saberem que nós existimos de muitas e de diferentes formas. Estamos nas cidades, nas aldeias, nas florestas, exercendo os mais diversos ofícios que vocês puderem imaginar. E aí eu complemento. E nem por isso deixam de ser indígenas, parte dos povos originários. Ok? Então também é importante pensar os indígenas a partir dessa chave da resistência deles, da sua agência, das suas diferentes atuações, não ter aquela imagem congelada no tempo do bom selvagem, tal como foi criada lá no século XVI, que foi reforçada depois pelo indigenismo, pelo romantismo, ok? A gente não precisa dessa imagem. Ela não vai ser muito boa para responder as questões do concurso, ok? A gente precisa entender
perspectiva nova que surge ali no final do século XX, ok? Bom, tal como com a questão das relações étnico-raciais, o governo se preocupa efetivamente com essas questões, né? A gente tem a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, o Serviço de Proteção aos Índios é um órgão antigo, né? Que é legal vocês conhecerem a história dele. Também deixei aqui um link ali com um verbete, né, desse órgão. E também o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas. Vale a pena dar uma explorada nessa temática aí, nesses links, ok? Pessoal, encerramos a nossa aula 1 sobre relações étnico-raciais e povos indígenas, ok? Revisitem o material para estudar depois. A questão do vídeo lá das relações raciais, assista ao vídeo, acesse os links, procure mais informações, tente se manter atualizado do que acontece. Tudo isso é bastante importante para um bom desempenho na prova, ok? Nos vemos na próxima aula e vamos que vamos rumo à efetivação de vocês, certo? Obrigado e até mais.